Sejam bem-vindos a esta videoaula da Ultrapilot. Eu sou o comandante Gartzenstein e nesse vídeo vamos abordar os conceitos da SFAR 73. A instrução de conscientização da SFAR 73, ou Special Federation Aviation Regulation 73, aborda o gerenciamento de energia do seu helicóptero, a baixa RPM, que pode levar ao stall do rotor, e os perigos do baixo G, que leva ao mesh bumping. Esta instrução é necessária para qualquer piloto que deseja pilotar o Hobson 22 ou o Hobson 44. Vamos começar dando uma visão geral sobre a SFAR 73. Em seguida falaremos sobre o mesh bumping, baixa RPM do rotor, gerenciamento de energia, depois um breve resumo e algumas informações adicionais. Qual o propósito da SFAR 73? A instrução da SFAR 73 visa garantir um mínimo de treino e experiência para estudantes, pilotos e instrutores dos helicópteros Hobson 22 e 44. Esta instrução não se aplica ao Hobson 66. Você pode ter acesso ao regulamento SFAR 73 na íntegra através da nossa biblioteca virtual ou no site da FAA. E como esta é uma regulamentação específica do Hobson 22 e 44, você encontrará diversas referências em seus respectivos manuais. Na Ultrapilot, valorizamos a segurança e a padronização dos comandantes aqui formados. E com isso em mente, nossos alunos, antes de iniciar a fase 2 de seu treinamento prático, devem assistir a este vídeo e fazer um exame na nossa escola para então dar continuidade à sua formação. A SFAR 73 lista alguns itens que serão os temas desta instrução: o gerenciamento de energia, mesh bumping, baixa RPM do rotor, stall de pá, perigos do baixo G e queda da RPM do rotor. A ordem dos temas não segue uma lógica específica. Ao longo dessa instrução, iremos reordená-los e até combiná-los nas próximas sessões. Baixo G, que leva ao mesh bumping, baixa RPM do rotor, que leva ao stall do rotor, e gerenciamento de energia. Neste vídeo, iremos abordar alguns conceitos mais avançados de aerodinâmica e do universo dos helicópteros. Se você é iniciante nessa área, não se preocupe caso não entenda completamente algum destes conceitos. Eles serão abordados ao longo da sua instrução na Ultrapilot. E sinta-se livre para perguntar a qualquer momento para qualquer um de nossos instrutores. Então, o que é o baixo G? É a sensação de leveza, ou completamente sem peso algum, ou como estar mergulhando em uma montanha-russa ou descendo bem rápido de elevador. Se chama baixo G porque você sente menos do que o normal, que é um G, ou uma unidade gravitacional de força. Aqui temos um diagrama de uma montanha-russa. Como você pode ver, após a subida inicial do carrinho, quando ele mergulha, é quando você tem a sensação de uma situação de baixo G. Nós podemos recriar essa situação em helicóptero quando fazemos um movimento brusco do cíclico para frente. Chamamos isso de baixo G pushover, ou cíclico pushover. Uma situação que pode levar a este procedimento é quando o piloto aplica cíclico à frente para acompanhar o terreno, como vemos nessa imagem. A aeronave segue seu caminho e a colina apresenta uma descida. Então o piloto aplica cíclico para tentar acompanhar o relevo, causando uma situação de baixo G. Uma outra possível situação é o piloto aplicar cíclico à frente para evitar uma colisão com uma ave ou com uma outra aeronave. O baixo G também pode ser causado por um pushover após uma subida, quando a aeronave está seguindo o relevo e alcança o topo do terreno, e o piloto pode aplicar cíclico à frente, causando uma situação de baixo G. Turbulências que jogam a aeronave para baixo e para cima também podem levar a uma situação de baixo G. Falaremos um pouco mais sobre isso depois. Muitos acidentes foram relatados com pilotos com muita experiência em avião e pouco em helicópteros relacionados ao baixo G ao tentarem evitar uma colisão com pássaros ou outras aeronaves, aplicando cíclico à frente abruptamente. O Safety Notice 29 do Manual do Piloto da Hobson 22 e 44 explica que em um avião é normal o piloto aplicar comando à frente para evitar essas situações, gerando uma razão de descida. Então, nesse caso, uma resposta automática, de acordo com a Hobson, pode ser mortal ao pilotar um helicóptero. Então, independente de qualquer experiência de voo passada, ao pilotar um Hobson 22 ou 44, nunca se deve aplicar comando à frente de forma brusca. Mas qual é o lance desse tal de baixo G? Por que é tão perigoso? O baixo G pode levar a uma situação muito delicada e muitas vezes mortal, chamada mesh bumping. Traduzindo livremente, colisão do mastro. Vejamos como isso acontece. Primeiro, a aeronave entra em uma situação de baixo G por qualquer um dos motivos que vimos anteriormente.
A condição de baixo G descarrega o rotor principal, fazendo com que o corpo do helicóptero e o rotor se movam de forma independente. Por causa disso, e pelo fato do rotor de cauda ficar acima do CG, o rotor de cauda empurra o corpo do helicóptero drasticamente para um rolamento à direita, enquanto o rotor principal permanece ineficiente. Este rolamento pode ser maior que 100 graus por segundo. O piloto tem a tendência de corrigir este rolamento aplicando o cíclico à esquerda. Isso faz com que o rotor principal se mova sozinho à esquerda, deixando o corpo da aeronave ainda rolando para a direita, fazendo com que a cabeça do rotor colida com o mastro principal, causando o mesh damping. O mesh damping também pode resultar na separação completa do rotor principal com o mastro e até causar uma colisão do rotor com o corpo do helicóptero durante um batimento excessivo das pás. O manual do piloto do Robson 22, seção 4/15, descreve o mesh damping como um batimento excessivo do rotor principal, resultante do baixo G ou aplicação abrupta de comando. E também que o batimento excessivo pode levar a uma separação do rotor principal do resto do helicóptero. Vamos ver o que devemos fazer se nos encontrarmos em uma situação de baixo G, no sentido leves em nossos assentos, e o helicóptero começar a rolar para a direita. Uma correta recuperação consiste em corrigir o rolamento, mas antes de mais nada, precisamos recarregar o rotor principal. E para isso, devemos aplicar gentilmente o cíclico para trás. Assim que nos sentimos pesados novamente no nosso assento, significa que estabilizamos a força G, e só agora é seguro corrigir o rolamento aplicando o cíclico à esquerda. É claro que a melhor das situações é evitar o baixo G antes de mais nada. Na seção de limitações 2/6 do manual diz, baixo G, cíclico pushover é proibido. E também destaca que antes de aplicar cíclico lateral para parar o rolamento, devemos recarregar o rotor puxando o cíclico gentilmente para trás. O Safety Notice 11 do manual alerta para nunca experimentar ou demonstrar uma situação de baixo G. Diz que até pilotos de teste altamente experientes foram mortos investigando a condição de voo de baixo G. E destaca mais abaixo, nunca realize um baixo G pushover. E o Safety Tips 1 alerta os pilotos a nunca usarem o cíclico à frente para descer ou parar de subir, evitando o cíclico pushover. Sempre use o coletivo e não o cíclico para iniciar uma descida. Então abaixe o coletivo para descer e não empurre o comando para frente como em um avião. E finalmente, falando sobre a relação entre baixo G e turbulência, o Safety Notice 32 fala sobre ventos fortes ou turbulências e como uma reação errada do piloto pode aumentar a probabilidade de um mesh damping. Aqui, o manual também recomenda os procedimentos corretos de como voar durante uma turbulência, reduzindo a velocidade para entre 60 e 70 nós, e não sobrepor o controle, quer dizer, não ficar brigando contra a turbulência. E na seção de procedimentos de emergência 3/11, fala sobre os procedimentos de voar em turbulência, lembrando o piloto a minimizar os movimentos do cíclico, não sobrepondo o controle e evitar derrapagem. Também sugere ao piloto a tentar livrar a área de turbulência, ou até pousar o helicóptero assim que praticável. Agora, vamos falar sobre baixa RPM do motor ou stall do rotor. Falando de forma bem simples, o helicóptero voa através do rotor principal que gira rápido o suficiente para empurrar o ar para baixo do disco, gerando sustentação. O giro das pás são medidos em rotações por minuto, ou RPM. O Robson normalmente trabalha em 530 RPM no 22 e 408 RPM no 44. No painel de instrumentos podemos encontrar o tacômetro, com o eixo da figura, que exibe um valor em porcentagem, ao invés da quantidade de rotações por minuto. À esquerda do tacômetro, vemos a RPM do motor e à direita do rotor. Baixa RPM do rotor é quando o rotor principal diminui a rotação para abaixo dos limites operacionais. A variação normal de RPM do motor do 22 é entre 101% e 104%, e entre 101% e 102% no 44. Em ambas as aeronaves, o arco verde representa a operação normal. Por isso dizemos, mantenha no topo do arco verde, ou seja, mantenha a rotação em condições normais de operação. Quando se permite que a RPM caia abaixo do arco verde, isso diminui a sustentação, fazendo com que o helicóptero perca altitude. Se a baixa rotação não for corrigida, pode levá-lo a uma condição muito perigosa, conhecida como stall do rotor. O Safety Notice 24 alerta sobre isso. O stall do rotor dos helicópteros é similar ao stall dos aviões. Se a asa do avião ou a pá do rotor atinge o vento relativo em um ângulo muito alto, conhecido como ângulo de ataque crítico,
o fluido de ar se separa do aerofólio. O aerofólio começa a estolar, produzindo pouca sustentação e muito arrasto. Nos helicópteros, o stall do rotor pode acontecer em qualquer velocidade, e quando acontece, a aeronave desce rapidamente e o fluxo de ar sobe através do disco do rotor, aumentando ainda mais o ângulo de ataque, tornando a recuperação quase impossível de ser feita. E de acordo com o Safety Notice 24, o helicóptero literalmente cai do céu. De acordo com a seção 4/10 do manual, um stall catastrófico do rotor, irrecuperável, pode ocorrer com a baixa RPM sempre que cai abaixo de 80%, mais 1% para cada 1.000 pés de altitude. Ou seja, se estivermos em um voo a 5.000 pés de altitude, um crítico e irrecuperável stall de rotor pode acontecer se a RPM descer abaixo de 85%. Então, para evitarmos esta situação, vamos dar uma olhada em algumas causas da baixa RPM. O Robson 22 e 44 tem um dispositivo eletrônico chamado governador. O governador manipula automaticamente a manete para manter a RPM no arco verde, mas o piloto pode sobrepor o governador, apertando a manete com muita força, principalmente pilotos inexperientes. Isso impede o governador de manter a correta RPM do motor, podendo levar a uma baixa RPM. Outra possibilidade é quando o piloto simplesmente gira a manete de forma indevida ou incorreta. Veja o que está escrito na seção 7/4 do manual. O governador é projetado para ajustar a RPM de forma suave. O comando coletivo é conjugado com o da manete. Se o piloto aplica um controle muito agressivo, uma levantada repentina no coletivo pode puxar a RPM para baixo, rápido demais para o governador compensar, levando a uma baixa RPM. A situação fica ainda pior em dias quentes ou em altas altitudes, quando o ar é menos denso. Tem dias que está tão quente que ainda no nível do mar decolamos a mais de 2.500 pés de altitude de densidade, e que mesmo uma aplicação suave e coordenada do coletivo pode gerar uma resposta lenta do governador, levando a baixa RPM. Por isso que treinamos como melhor identificar e recuperar uma baixa RPM. Não é apenas uma teoria, acontece mesmo. Outra causa da baixa RPM é o overpitching com a manete toda aberta. Se o piloto levantar o coletivo demais e a manete estiver toda aberta, a ponto do governador não ter margem para ajustar a rotação, também levará a uma situação de baixa RPM. Na seção 7/4 do manual, fala sobre overpitching, dizendo que uma configuração que demanda alta potência a altitudes acima de 4.000 pés, a manete permanece totalmente aberta. E nesta condição, qualquer queda de RPM deve ser ajustada aplicando o coletivo para baixo, já que não temos mais manete para aumentar. O Safety Tips 13 também explica que em altitudes acima de 3.000 ou 4.000 pés, a manete frequentemente se encontra completamente aberta e que nessas condições a resposta do governador é muito lenta. Como qualquer dispositivo eletrônico, o governador pode falhar, então é possível que uma falha do governador cause baixa RPM. Embora raro, o motor ou a transmissão também podem falhar, e novamente nos levando a uma queda de RPM. E finalmente, em uma autorrotação, durante o planeio, o helicóptero usa o fluxo de ar que passa através do rotor principal para manter sua rotação. Nesse momento, o piloto usa o coletivo como controle primário de RPM, e se este comando for aplicado de forma incorreta, também poderá causar uma baixa RPM. Na seção 4/15 do manual, tem mais informação sobre o stall do rotor em baixa RPM, relembrando o piloto quanto às situações que levam a essa condição, como manobras agressivas, grande ângulo no coletivo em altas altitudes de densidade, o overpitching, que explicamos ainda há pouco, que excede a potência disponível durante uma subida ou alta velocidade à frente, e outra causa que o manual aponta é uma resposta lenta do piloto à luz ou alarme sonoro de baixa RPM. Os efeitos podem ser ainda maiores durante turbulência. Todo piloto deve treinar como identificar e se recuperar da baixa RPM, de forma intensiva até que se torne instintivo. Qualquer que seja a causa, conforme a RPM vai caindo, você poderá ouvir o desaceleramento do motor e do rotor principal. Você também sentirá um aumento na vibração, dependendo da velocidade ou da manobra. Ou talvez perceberá que o helicóptero está descendo. Robson 22 e 44 tem um sistema de aviso de baixa RPM, que consiste em um alarme sonoro e uma luz de aviso. Esse sistema se ativa quando a RPM atinge 97% no tacômetro. Ao identificar uma baixa RPM, o piloto deve instintiva e imediatamente se preparar para recuperar a rotação. Para isso, abra a manete e baixe o coletivo ao mesmo tempo.
Nós abrimos a manete para dar mais potência ao motor e aumentar a RPM, e abaixamos o coletivo para reduzir o arrasto no rotor principal. Mas atenção, se apenas abaixarmos o coletivo e não abrirmos a manete, como esses dois comandos são conjugados, a manete tende a se fechar conforme abaixamos o coletivo, fazendo com que a rotação caia ainda mais rápido. Então, não podemos esquecer de abrir a manete enquanto baixamos o coletivo. E além disso, se tivermos velocidade suficiente, podemos puxar o cíclico para trás para um flare, convertendo parte da velocidade em RPM, para ajudar a ganhar alguma rotação no rotor. A seção 3/10 do manual fala sobre os procedimentos de emergência em casos de baixa RPM. Está escrito para imediatamente abrir a manete, abaixar o coletivo e em voos à frente puxar o cíclico. Se a rotação cair e a aeronave começar a descer, o piloto pode instintivamente, porém de forma incorreta, tentar levantar o coletivo para parar de descer. Mas como vimos há pouco, isso aumentará o arrasto no rotor principal, diminuindo mais a rotação, deixando a situação ainda pior. O Safety Tip 9 lembra o piloto de preservar a RPM abaixando o coletivo, mesmo que isso resulte em um pouso forçado. O Safety Note 10 lembra o piloto, seja qual for a causa da queda da rotação, o piloto deve instantaneamente abrir a manete e baixar o coletivo simultaneamente, e só depois investigar o problema. E novamente, se tiver velocidade à frente suficiente, podemos puxar o coletivo para um flare, convertendo alguma velocidade em RPM. Vamos falar agora do gerenciamento de energia. Como vimos, o helicóptero voa através da rotação do rotor principal a uma determinada RPM, fornecendo sustentação. Então, o gerenciamento de energia é sobre gerenciar a energia fornecida pelo motor para manter a correta rotação do rotor. Também temos que ter uma reserva segura de energia em forma de velocidade à frente, RPM do rotor e uma alta altitude possível para manter uma boa rotação em caso de falha do motor ou da transmissão. Então temos duas situações diferentes de gerenciamento de energia, com potência e sem potência ou autorrotação. Vimos que, mesmo com o motor funcionando, podemos criar uma situação que pode levar a baixa RPM por overpitching, excedendo a potência disponível no motor. Este seria um péssimo gerenciamento de energia. Na maior parte das vezes, podemos evitar esta situação simplesmente fazendo um pré-voo apropriado, através do cálculo do peso e balanceamento, verificando a PA disponível do dia e os gráficos de IGE e OGE. Vamos dar uma olhada no gerenciamento de energia sem o funcionamento do motor, ou seja, sem potência. Os motores dos helicópteros são altamente confiáveis, mas como qualquer equipamento, falhas podem acontecer. Em caso de falha de motor ou da transmissão, o helicóptero entra em autorrotação, onde agora as pás se mantêm girando através do fluxo de ar que passa pelo disco do rotor conforme ele vai descendo. Em autorrotação, 3 formas de energia podem ser usadas para manter uma correta RPM até um pouso seguro no solo. Primeiro temos a energia potencial, que é a altitude acima do solo. Nós trocamos altitude por RPM durante a descida, onde o ar passa pelo disco do rotor, fazendo ele girar. Quanto mais alto você está, mais energia você tem e mais tempo de voo. Isso pode ser crítico para encontrar um bom ponto para pouso, pedir ajuda no rádio e até para tentar reacionar o motor. Em segundo, temos a energia cinética, que é a velocidade à frente, que também pode ser convertida em RPM planando o helicóptero. Quanto mais rápido o helicóptero estiver, mais energia disponível. E finalmente a inércia das pás, a energia rotacional, que é a menor das 3 reservas de energia que temos. No Robson 22, a inércia das pás só gera energia suficiente para manter sustentação por 1 ou 2 segundos, antes de acontecer um stall do rotor. Iniciar a autorrotação em altitude será a primeira energia que trocaremos para manter a RPM enquanto descemos ao solo. O vento relativo passa pelas pás, mantendo o rotor girando como um catavento, produzindo um pouco de sustentação. Os controles do helicóptero continuarão completamente operacionais para arfar, rolar e guinar normalmente, só não poderá subir mais. Agora estamos sem altitude, a aproximadamente 40 pés do solo. Nesse momento, podemos puxar o cíclico para trás para fazer um flare no helicóptero. O flare vai reduzir nossa razão de descida e diminuir nosso deslocamento à frente, trocando velocidade por RPM. No último estágio da autorrotação, a aproximadamente 8 pés do solo, trocamos toda a nossa altitude e velocidade por RPM. Conforme nos aproximamos do solo, usamos a energia armazenada na inércia do rotor principal para nos gerar RPM suficiente nos últimos pés restantes, permitindo um pouso mais suave e seguro.
A seção 4/10 do manual nos lembra que o Robson 22 tem um sistema de rotor de baixa inércia e que a maior parte da energia necessária para a autorrotação provém da nossa velocidade e não do rotor. Sabemos que a altitude, velocidade e a inércia do rotor são reservas a serem usadas em caso de falta de potência. Então, fazer um gerenciamento de energia inteligente significa manter uma boa e segura reserva de energia. Traduzindo em parâmetros, manter um mínimo de 500 pés de altitude acima do solo, mantendo uma rota mais livre possível de fiações elétricas, pois o impacto com as fiações é uma das maiores causas de acidentes de helicóptero. Voar a pelo menos 60 nós irá ajudá-lo a manter uma boa reserva de energia cinética. E, finalmente, manter a RPM do rotor sempre no arco verde. Isso nos permitirá ter a inércia necessária para suavizar nosso pouso. Outra forma de garantir uma reserva segura de energia para uma possível autorrotação é voando fora da curva do homem morto. Basicamente, este gráfico nos mostra os vetores de velocidade e altitude, onde nas áreas sombreadas as chances de sucesso de uma autorrotação são bem baixas. No gráfico, podemos visualizar também o perfil de decolagem. Este gráfico pode ser encontrado no manual na seção 5/11. Vimos que uma reserva segura é voarmos a pelo menos 500 pés acima do solo, a uma velocidade mínima de 60 nós, que equivale a essa área do gráfico com o círculo verde. Como você pode ver, nesta condição, o piloto se mantém bem distante das áreas sombreadas do diagrama. A linha verde destacada na parte inferior do gráfico representa o perfil de decolagem recomendado. Basicamente, podemos observar que devemos permanecer abaixo de 10 pés até atingirmos uma velocidade entre 40 e 50 nós, para só então começar a subir. Se você permanecer abaixo de 10 pés com velocidade maior que 50 nós, então você se encontrará na parte sombreada destacada em vermelho. E nessa altitude e velocidade, você não terá tempo suficiente, nem espaço, para executar uma autorrotação ou um flare antes de colidir com o solo. Fizemos esse vídeo pensando em atingir pilotos em diversos níveis de experiência. Se você é novo nesse universo e alguma coisa que falamos te deixou um pouco perdido, não se preocupe. Procure a qualquer momento qualquer um de nossos instrutores que ele irá tirar todas as suas dúvidas. Se preferir, nos envie um e-mail para este endereço que está aparecendo agora na parte de baixo da tela. Mas se tem alguma coisa desse vídeo que você tem que se lembrar sempre é o seguinte: a RPM do rotor é um fator crítico para manter seu helicóptero voando. Então, com este objetivo, nunca puxe o coletivo para cima de forma agressiva. Não aperte demais a manete para evitar sobrepor o governador. Mantenha reservas seguras de altitude e velocidade. Voe dentro das limitações de performance da aeronave. E para evitar o baixo G, não aplique cíclico à frente de forma abrupta. Para manobrar o helicóptero, sempre use movimentos suaves e coordenados. Com isso em mente, você se manterá distante de uma situação de baixo G e baixa RPM. Para os novos pilotos de Robson 22 e 44, o objetivo desse vídeo não é assustar, e sim educar e proteger. E lembre-se, você será bem treinado para evitar e lidar com os eventuais perigos e procedimentos de emergência antes de fazer um voo solo. Voar helicóptero é o máximo. Você só precisa se lembrar de seu treinamento e permanecer sempre alerta. Aqui eu trago mais algumas informações para vocês. A leitura é sempre uma excelente opção. Muitas das coisas que falamos durante este vídeo podem ser encontradas no manual do piloto do Robson 22 e 44, especialmente os Safety Tips e os Safety Notes. Outra recomendação é ler as FAR 3, assim como estudar os procedimentos de emergência para cada tipo de pane. Estes itens podem ser encontrados na nossa biblioteca virtual. Caso você ainda não tenha acesso, basta solicitar pessoalmente nossa escola. E no site da Robson, você encontrará uma série de vídeos ministrados pelo próprio Frank Robson, onde ele se aprofunda em diversos temas que abordamos nesta videoaula. E claro, conte sempre com a equipe de instrutores da Ultrapilot para tirar todas as suas dúvidas. Qualquer pergunta, correção ou comentários, por favor, entre em contato.